Saudações, Baxter Peitos Depilados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alex e sejam bem-vindos para mais um review de SH Figuarts Dragon Ball aqui na Baxter Toys. E o review de hoje é do Goku Super Saiyajin nível 4 lá do Dragon Ball GT. E o que eu achei dessa figura, a gente vai descobrir depois da vinheta. Roda! Opa, Alex, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Bom, vamos falar dessa embalagem bem rapidamente, porque aí segue o padrão ali de SH Figuarts de qualidade, muito bonita, muito charmosa, tem ali as fotos da figura, bem legais as poses que você pode fazer, mas como o foco da gente aqui não é papelão e sim bonequinhos, vou tirar da embalagem pra gente poder analisar essa figura em todos os detalhes. Bom, vamos falar dessa embalagem bem rapidamente, porque aí segue o padrão ali de SH Figuarts de qualidade, muito bonita, muito charmosa, tem ali as fotos da figura, bem legais as poses que você pode fazer, mas como o foco da gente aqui não é papelão e sim bonequinhos, vou tirar da embalagem pra gente poder analisar essa figura em todos os detalhes. Muito bem, figura fora da embalagem, vamos às minhas impressões gerais e já posso dizer pra vocês que eu sou um hipócrita, porque eu não gosto de Dragon Ball GT e eu tinha um certo preconceito em relação a essa figura. Eu olhava ali na embalagem, essa figura foi cedida pelo Razor aqui pra gente poder fazer o review. Eu olhava na embalagem e falava assim, mano, tipo, eu não gosto do visual, não sei o que. Mas senhoras e senhores, a hora que eu tirei ela da embalagem, gente, que figura bonita. Eu particularmente, como eu falei pra vocês, não curto Dragon Ball GT, não gosto do visual, mas eu posso dizer que a figura está realmente muito bem feita, muito bonita mesmo. Eu só nunca entendi por que a única parte onde não tem pelo é o peito, então eu sempre achei esquisito isso, mas enfim, a figura realmente é sensacional. E eu posso dizer pra vocês, cara, que de primeiras impressões eu tô realmente impressionado com ela, não esperava tanto assim. Vou tirar ela da base giratória pra gente poder analisar outras coisas. Vamos aos acessórios da figura e posso dizer pra vocês que tem bastante coisa interessante. O primeiro que é esse effect de Kamehameha aqui, que é um mó saco ficar montando isso, tem um buraquinho certo pra encaixar e você pode encaixar ele na mão, depois a gente vai ver nas mãozinhas extras, bem interessante. E eu gostei muito da cor, né, porque ele tem esse degradê assim, dá um efeito legal. Temos 3 rostinhos, um rosto de ataque com ele bravão, um rosto cerrando os dentes, um rostinho com um sorrisinho sarcástico e o rostinho neutro ali, então são 4 rostos. E temos 10 mãozinhas extras, 5 pares aí. Basicamente, todos os Gokus vêm exatamente com as mesmas mãos. O que difere dos outros Gokus é que tem esse pelinho aqui, só isso. E além de tudo isso, vem com essa basezinha aqui bem legal pra você poder soltar Kamehameha, colocar ele voando e tal, bem interessante. Então, de acessórios, bem completinho aí para o nosso Goku Super Saiyajin nível 4. Vamos falar da pintura, e aqui eu posso dizer pra vocês que a pintura dele é bem simples, mas dentro da simplicidade tá muito, mas muito legal, porque assim, a cor desse pelo aqui, esse rosa, sei lá que cor que é, tá maravilhosa. Eu não sei se a câmera pega toda assim a essência da cor aqui, porque em mãos ele é realmente muito bonito mesmo, assim, bem legal. Achei muito interessante porque a parte aqui do peitoral é uma peça separada, então assim, você percebe que, eu não sei se vocês vão conseguir reparar aqui, que ela tá grudada. Então eles poderiam simplesmente ter feito só uma pintura, né? Não, são peças diferentes com texturas diferentes, então achei bem legal o fato desse detalhezinho assim. O cinto é um emborrachado azul, normal, e temos essa calça aqui na cor de cocô de neném com introdução alimentar, então bem legal. E aqui a gente tem a mesma cor da fitinha, a botinha preta, aqui nós temos a coisinha no pulso, mas o que chama atenção é a pintura do rosto, que realmente tá muito, mas muito bacana. Então assim, de pintura, cara, é o básico. Já que eu tô falando do rosto, vamos pra Red Sculpt, e aí, velho, tem uma coisa que eu achei sensacional, que a primeira coisa que chama atenção é esse cabelo. É maravilhoso, tá muito, mas muito bem esculpido, ele tá legal pra caramba, ele é cheio de pontas e as pontas são bem feitas, não tem uma rebarba. É, a qualidade Bandai, né, cara? Às vezes a gente pega algumas figuras alternativas da linha Dragon Ball, é cheio de rebarba, tem parte que é juntada assim, você vê, tipo, tá colada. E aqui não, você percebe a qualidade e o esmero que eles fizeram esse cabelo. E a pintura do rosto, gente, olha isso, cara, que sensacional. O olhinho ali com a sombra vermelha, né, bonita pra caramba. Os detalhes do rosto, cara, tá realmente incrível. Mas esse é o rosto que vem com a figura, eu quero ver com os outros rostos, então eu vou começar a fazer as mudanças.
Agora com o rostinho, com os dentes cerrados e olhando pro lado, já tipo com pose de raiva, né? Com cara de quem vai começar o ataque. Cara, olha o detalhe desses olhos, que coisa magnífica, velho. Olha a cor que escolheram pra esses olhos. Não, realmente essa figura tá sensacional. Vamos ver o próximo rosto. Agora com o rostinho confiante, com um sorrisinho. Mano, esse rosto tá demais, hein? Olha, cara, tá muito bem feito, velho. Realmente os caras acertaram, assim. Eu quero que vocês vejam como que as orelhas encaixam bem nesse cabelo, né? Fica muito perfeito. Olha, cara, que sensacional. Vamos pro próximo rosto. E agora com o rostinho de quem acertou a quina da mesa com o dedinho ao levantar da cama. Olha o detalhe da boca, gente. Que coisa magnífica, velho. Olha isso, cara. A única coisa que eu achei estranho é que alguns rostos ficam com esse leve gapzinho aqui na junção. Tentei colocar de outra forma, achei que fosse eu que tava encaixando errado, mas alguns rostos ficam com esse gap aqui na junção do cabelo. Mas de resto, cara, a figura é sensacional. É muito, muito bacana mesmo. Então, de head sculpt, maravilhosa. Vamos falar agora de articulações. Então, a cabeça vai muito bem pra baixo e não vai muito pra cima por conta da cabeleira dele dos anos 80, né? Então, acaba atrapalhando um pouco a movimentação. Mas tem aqui, ó, toda a movimentação clássica de cabeça da SH Figuarts, que você consegue fazer muitas, mas muitas poses boas. Temos uma articulação borboleta muito legal, apesar de que quando você coloca muito pra trás fica esse gap, mas geralmente você não vai usar desse jeito, né? Mas muito legal, ó, vai bem pra frente, interessantíssima essa articulação. Você tem a parte do braço girando 360, normal, articulação de bíceps, a articulação dupla no cotovelo, boa pra caramba, e a articulação normal aqui dos pulsos. O peitoral, você tem essa mobilidade aqui, bem legal, e ainda vai pra cima, pra baixo, pra fazer poses bem interessantes, e ainda gira aqui na cintura. Cuidado que geralmente figura da SH Figuarts não dá 360. Você tem a perna que vai muito pra frente, normal, né, como todo Goku, e não vai muito pra trás, apesar do rabo de Saiyajin 4 não vai muito pra trás, não. Temos articulação dupla no joelho muito boa e a articulação do pé normal, como a gente conhece da linha SH Figuarts. Ou seja, articulações normais aí da linha, bem funcionais, onde você consegue fazer poses maravilhosas aí pro seu Goku. Vamos agora às medições da figura, da ponta dos pés até a sua cabeça, 13,5 cm, mas até a ponta dos cabelos, daí mais ou menos 16,5 cm, tamanho padrão de SH Figuarts Dragon Ball. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo com o Homem de Ferro Amarelo Ovo aí da linha Marvel Legends, então percebam que não tem absolutamente nada a ver esse tipo de escala aí com a linha Marvel Legends. O segundo comparativo com o Miles Morales do Aranha Verso, então percebam que também não tem nada a ver, afinal ele é um adolescente e fica maior que o Goku, então realmente fica extremamente esquisita essa comparação. Agora com o Galinhador Dourado Super Saiyajin aí, com cabelão loirão, que a gente vê que não tem, mano, a escala não bate mesmo, né, com o DC Multiverse, fica bem bizarro. E por último com o meu Goku, que é o único que eu tenho da SH Figuarts, o único que é meu mesmo, e aí percebam que a escala fica direitinho, percebam que o Super Saiyajin 4 ele é mais parrudão, mais fortão, então fica legal, cara, os dois juntos, fica uma escala bem interessante. Considerações finais sobre a figura. É uma figura surpreendente, porque realmente, assim, é uma figura que em mãos ela é muito, mas muito bonita. Eu acho que esse é um personagem que o pessoal tava pedindo muito na linha SH Figuarts. Eu lembro o alvoroço que foi quando anunciaram e quando começaram a receber essas figuras. Realmente a galera ficou muito feliz, porque é mais uma transformação ali de Super Saiyajin e todo mundo quer ter todas as transformações do Goku. Então realmente é uma figura indispensável pra coleção de quem gosta de Dragon Ball, e mesmo pra aqueles que não curtem Dragon Ball GT como eu, realmente é uma figura que eu teria na coleção, porque é uma transformação importante aí, né? Então realmente, cara, figura legal, articulações bacanas, effects interessantes. Esse effect do Kamehameha tá bem legal, gostei bastante. E de 0 a 5 bucks, mano, não tem como, né? 5 bucks, mesmo ali com algum probleminha no encaixe da face, realmente ali, tipo, não tem por que tirar ponto por conta disso, porque a figura está realmente incrível. Um belo trabalho aí da Bandai na linha SH Figuarts. Então é isso, gente. Se você curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, assista nossas lives de terça-feira, segue a gente no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!